Há muito tempo, a Terra pertencia à humanidade. Mas essa era de paz terminou abruptamente quando estranhas criaturas de origem desconhecida invadiram o mundo, impondo seu domínio brutal sobre o Japão. Eles se autodenominaram deuses e demônios. Incontáveis guerreiros corajosos se levantaram para lutar, dedicando toda a sua força para defender sua terra, mas foram esmagados repetidamente pelo poder avassalador do inimigo. Na escuridão que se seguiu, apenas uma força da humanidade permaneceu de pé, decidida a resistir até o fim. Eles eram conhecidos como o Corpo de Guerreiros. Espalhados pela terra, forjaram suas armas em segredo, nutrindo uma determinação ardente de derrubar seus opressores e recuperar a liberdade para seu povo. Décadas se passaram em tumulto, e o calendário virou para o 151º ano da Era Oniho. Na cidade de Tatsuyama, uma dura realidade se estabeleceu. Seu povo havia se rendido há muito tempo, passando a adorar os próprios demônios que os governavam. A mentalidade de toda a comunidade estava envenenada até o núcleo. Desde os idosos que viveram no antigo mundo, até as crianças que não conheciam outra coisa, todos foram ensinados a ver os demônios como guardiões sagrados, trazedores de paz para sua vila. Musashi se viu arrastado por essa onda de ilusão, um jovem estudante da academia local de mineradores. Dia após dia, a escola alimentava seus alunos com uma versão distorcida da história, que servia aos interesses de seus governantes demoníacos. Aqueles que pegaram em armas para lutar por justiça eram rotulados como fora da lei, enquanto os demônios sugadores de sangue eram elevados ao status de deuses. A infância pacífica do garoto estava ligada à memória de seu melhor amigo desde pequenos, um garoto chamado Kojiro. O pai de Kojiro havia sido um verdadeiro guerreiro. Ele transmitiu a verdadeira história para as duas crianças, expondo a invasão selvagem dos demônios e honrando a coragem dos guerreiros que lutaram contra eles. Movidos por suas palavras, os dois meninos fizeram um voto solene naquele dia. Prometeram que, quando crescessem, estariam juntos como uma dupla inquebrável, formando o grupo de guerreiros mais forte que o mundo já viu, e varreriam cada sombra dos demônios da terra. Mas o tempo desgasta até as promessas mais ousadas, e a dura realidade da vida cotidiana lentamente minou a vontade do garoto de falar seu sonho em voz alta. Mesmo nas barulhentas salas de aula da academia, ele nunca se atreveu a expressar o fogo que ardia dentro dele. Suportava constantemente as zombarias dos colegas que adoravam nada mais do que o ideal de se tornar um minerador exemplar. Amanhã seria um ponto de virada. O dia em que ele se juntaria oficialmente aos mineradores profissionais, condenado ao trabalho forçado em serviço dos demônios. De pé nesse limiar, com o coração pesado, ele se dirigiu a seu velho amigo, esperando reacender a promessa que fizeram há tanto tempo. Mas, em vez do calor que esperava, seu amigo se tornou frio, fazendo tudo para afastá-lo e recusar qualquer conversa sobre voltar ao caminho do guerreiro. Por trás daquela rejeição, havia um medo silencioso e doloroso pela segurança de seu amigo, e uma recusa em deixar alguém que amava sofrer o desprezo e o desdém dos aldeões. Se ele não conseguia nem mesmo falar seu sonho em voz alta na frente dos outros, como poderia sobreviver em um caminho repleto de perigos a cada passo? A dor do passado voltou com força, cercando o jovem solitário após a morte de seu pai, um homem que ele reverenciava. Ele mesmo havia sido tratado como nada mais do que um humilde escravo, apenas por causa do sangue de guerreiro que corria em suas veias. Essa vergonha, esse ressentimento, se cravaram em sua pele, tornando-se uma ferida que nunca cicatrizou completamente, uma que apenas ele poderia entender. O dia amanheceu, marcando a solene cerimônia de formatura da nova geração da cidade. Os meninos se vestiram ansiosamente com seus uniformes de trabalho, preparando-se para entregar sua juventude às minas. A cerimônia se desenrolou em uma onda de celebração. Aldeões invadindo as ruas, aplaudindo e oferecendo suas bênçãos, criando uma grandeza raramente vista para algo tão comum quanto o trabalho manual. O enorme portão conhecido como Portão dos Demônios se abriu lentamente, recebendo esses novos recrutas inocentes no mundo subterrâneo. No momento em que cruzaram aquele limiar, toda a bela ilusão se despedaçou diante dos olhos dos jovens.
Dentro da oficina escura, milhares de trabalhadores labutavam até o colapso, seus corpos magros marcados por cruel chicote dos supervisores demoníacos. A horrível verdade se revelou quando trabalhadores que não cumpriam suas cotas eram arrastados para serem executados. Transformados em nada mais do que alimento para os deuses vorazes, a cena despedaçou o espírito de todos que a testemunharam. Em meio ao desespero que engoliu a sala, o garoto de cabelos vermelhos manteve uma calma notável, ancorado por sua fé inabalável nos ensinamentos de seu falecido mentor. Ele nunca desistiu, condicionando seu corpo e aprimorando suas habilidades em preparação para este dia de acerto de contas. Cruelmente, a arma que ele havia secretamente criado foi confiscada logo na entrada pelos guardas. Despojado de seu único meio de defesa, o jovem ficou sozinho diante de um enorme e selvagem demônio. Enquanto isso, em uma sala vazia, seu amigo abriu um caderno, um que registrava os anos extenuantes de treinamento de seu companheiro. Ao olhar cada linha, cada diagrama de combate meticulosamente desenhado, uma onda de emoções varreu suas dúvidas, e seus pés o levaram correndo em direção às perigosas minas. Soco após soco, o corpo de Musashi ficou machucado e ensanguentado, caindo repetidamente no chão frio de pedra. Nesse momento crítico, Kojiro chegou rugindo em uma montaria mecânica chamada Cavaleiro de Ferro Demoníaco, rompendo todos os obstáculos e colidindo diretamente com o coração do portão demoníaco, para salvar seu amigo a tempo. Sua chegada oportuna acendeu uma esperança feroz em quem estava à beira da derrota. Segurando a poderosa arma que acabara de receber, a coragem acendeu-se em seu peito, transformando o úmido local de mineração em um campo de batalha carmesim. Sua lâmina cortou o ar em um arco brilhante, e com um golpe poderoso, ele partiu a criatura selvagem ao meio, deixando a multidão em silêncio. Ao testemunhar a determinação inabalável de seu amigo, o orgulho do sangue guerreiro também ardeu ferozmente dentro dele. Os dois amigos entraram em perfeita sintonia, suas espadas fluindo em harmonia enquanto derrubavam ondas de minions demoníacos ao seu redor. Impelidos pela vontade de sobreviver, lutaram com ferocidade implacável, unidos por um único objetivo: destruir os demônios e se erguer juntos no cume da vitória. Justo quando a batalha parecia entrar em um momento de calma, um tremor violento irrompeu, sacudindo as profundezas da terra. Fumaça espessa subiu, acompanhada por um rugido aterrorizante ecoando das profundezas da caverna escura. Os minions sobreviventes caíram de joelhos, tremendo, murmurando em terror sobre o despertar de um ser supremo que chamavam de Senhor Demônio. Esse terrível tremor fez a terra e a pedra ao redor convulsionarem violentamente, levantando poeira que cobriu o céu e obscureceu toda a visibilidade na área. Os dois jovens rapidamente montaram seu veículo mecânico de alta resistência, seu motor rugindo, e aceleraram em direção ao epicentro da explosão para avaliar a situação. Ao chegarem, ficaram atordoados ao descobrir que o demônio recém-emergido tinha uma forma estranhamente peculiar, parecendo um enorme ovo móvel, seu tamanho inicialmente muito menor do que alguém havia imaginado. Sem hesitar, o garoto de cabelo vermelho saltou no ar, balançando sua lâmina afiada em um arco poderoso para cortar diretamente o corpo da criatura, visando acabar com ela o mais rápido possível. O golpe preciso partiu a criatura ao meio, e a vitória parecia estar em suas mãos. No entanto, no instante em que os dois se separaram, uma estranha onda de energia irrompeu, e a carne rasgada começou a se recompor, curando-se como se nunca tivesse sofrido dano. Nesse momento, um grupo de minions demoníacos apressou-se, carregando pedaços de minério brilhantes e coloridos para oferecer a seu líder supremo. Assim que a criatura em forma de ovo engoliu os minerais ricos em energia, seu corpo começou a inchar sem fim, músculos grotescos se projetando e estourando debaixo de sua casca áspera. A horripilante transformação atingiu seu ápice, revelando a verdadeira forma monstruosa do governante supremo conhecido como o Deus Demônio da Prisão de Chamas, o Cão de Amaterasu. A diferença de poder se revelou instantaneamente com um único golpe devastador do gigante, agora totalmente despertado. O impacto tremendo lançou o garoto de cabelo vermelho a dezenas de metros no ar, batendo com força contra uma rocha e o deixando inconsciente no ato, seu corpo gravemente ferido.
Seu companheiro de cabelo dourado, de repente, se viu completamente sozinho, encarando o rosto da aniquilação certa. A besta gananciosa estendeu suas garras afiadas, agarrando a espada preciosa de sua família, determinada a devorar o precioso aço. Lembrando o ensinamento solene de seu falecido pai de que uma arma representa a honra e o orgulho de um guerreiro, o jovem convocou cada gota de sua força para segurar firme a empunhadura. Mas a força humana sozinha nunca poderia igualar a força aterrorizante do aperto de um demônio. E no final, a espada preciosa foi arrancada de suas mãos e engolida inteira naquela boca vermelha e aberta, repleta de dentes afiados e horripilantes. Tendo perdido o único tesouro que carregava o orgulho de sua família, o jovem com sangue de guerreiro desabou completamente, sentado atordoado no chão frio, seu rosto vazio, sem esperança. Em forte contraste com essa desesperança, o amigo de cabelo vermelho, que acabara de recuperar a consciência, saltou para a ação sem pensar em suas próprias feridas. Ao ver seu amigo mais próximo cair em desespero, o garoto se recusou a aceitar a derrota, determinado a fazer o que fosse necessário para mudar o rumo e recuperar a arma preciosa para seu amigo. Esse ato de coragem imprudente criou uma ironia marcante, deixando os espectadores incapazes de dizer qual dos dois realmente carregava o espírito inabalável de um verdadeiro guerreiro, disposto a arriscar tudo por uma causa maior que ele mesmo. Com uma imprudência extraordinária, o garoto de cabelo vermelho agarrou-se à pele áspera da criatura com todas as suas forças, rasgando e arranhando com as mãos nuas para abrir um buraco profundo em sua barriga. No momento em que o estômago do demônio se rompeu, formando uma ferida aberta, ele caiu direto em uma cavidade cheia de um fluido digestivo espesso e viscoso, saturado com um veneno corrosivo capaz de corroer os ossos e a medula. Milagrosamente, aquele ácido potente provou ser totalmente inofensivo para seu corpo resiliente, incapaz de marcar a pele ou a carne deste jovem herói, ardendo de determinação. Submerso naquela sujeira repugnante, sua mão ensanguentada finalmente fechou-se em torno da empunhadura da espada, e ele arrancou a arma, devolvendo-a inteira e intacta ao seu amigo, que estava paralisado em choque abaixo. Esse ato altruísta de sacrifício atingiu como um jato de água fria na mente, despertando o orgulho adormecido e o sonho há muito enterrado de se tornar um guerreiro que estava escondido no coração do garoto de cabelo dourado, dando-lhe uma onda avassaladora de espírito renovado e determinação antes que qualquer um deles pudesse recuperar o fôlego. Do horizonte distante, uma enorme fortaleza de madeira apareceu, avançando firmemente em direção ao campo de batalha sufocado pela fumaça. Esta era a sede móvel do corpo de guerreiros, a força de elite encarregada de caçar demônios e proteger o reino. Uma frota de cavaleiros de ferro demoníacos imediatamente se espalhou, dispersando-se pela área para ajudar a evacuar os aldeões da zona de perigo mortal. Montando ao lado desse orgulhoso exército, estavam guerreiros de habilidade extraordinária, capazes de canalizar poder espiritual em suas armas para voar livremente pelo céu aberto. Seu líder ordenou que os dois meninos se retirassem imediatamente para a segurança, seu tom carregado de ceticismo e desdém pelos esforços de dois meros amadores. Segundo os guerreiros experientes presentes, a pequena ferida na barriga da criatura não significava nada, longe de ser suficiente para derrubar um ser de tamanho poder. E como os experientes previram, a criatura soltou um rugido furioso. As células ao redor da ferida se contraíram violentamente enquanto regeneravam a carne danificada a uma velocidade surpreendente. A energia sombria dentro dela aumentou ainda mais, elevando sua força de combate a um novo nível, ameaçando a vida de todos no campo de batalha. Sentindo o perigo fora de controle, o amigo de cabelos dourados chamou urgentemente, implorando para que seu companheiro recuasse e encontrasse um jeito de se salvar antes que fosse tarde demais. Mas para o garoto de cabelos vermelhos, o monstro imenso à sua frente era o momento decisivo de sua vida. Prova do sonho que carregou por tanto tempo. O sonho de se tornar um verdadeiro guerreiro. Recusando-se a deixar que alguém lhe roubasse esse triunfo glorioso, ele ignorou o perigo e avançou em direção ao seu temível inimigo.
Esse ato imprudente e corajoso imediatamente chamou a atenção de todos os membros do exército presente, incluindo seu formidável e poderoso líder, Neutora Tegda, enquanto o garoto de cabelos vermelhos avançava em direção à criatura gigante. Desesperado para conquistar a glória de sua primeira verdadeira vitória, ele foi subitamente interceptado por uma força externa. Um fluxo de energia espiritual disparou dos membros da equipe Teikta, envolvendo seu pequeno corpo como um cordão e puxando-o de volta para o quartel móvel. No centro de comando, seu líder Neutora Taekta tinha uma expressão severa, sem poupar zombarias ao menosprezar o esforço solitário do garoto, tentando apagar sua determinação imprudente. Para um comandante à frente de uma força militar bem treinada, um ato imprudente sem um plano real resultava apenas na morte sem sentido de um amador. E ainda assim, para uma alma tão obstinada, o sonho que ele nutria por tanto tempo tinha um peso mais sagrado que sua própria vida, levando-o a arriscar tudo para ver seu ideal inacabado até o fim, impulsionado por um intenso desejo de liberdade e uma vontade extraordinária de perseverar. Seu pequeno corpo de repente liberou uma explosão de força interior impressionante, rompendo completamente as correntes de energia que o envolviam, e ele avançou mais uma vez em direção ao seu alvo, testemunhando aquele espírito inacreditável e inquebrável. O oficial comandante reconheceu silenciosamente a verdadeira determinação e vontade de ferro escondidas dentro desse garoto teimoso. Para levar a batalha de vida ou morte a uma conclusão, cada soldado sob a bandeira Takeda formou uma formação perfeitamente coordenada. Juntos canalizaram sua energia espiritual mais pura em suas lâminas afiadas, liberando uma técnica devastadora conhecida como a Asa do Grão Azul, diretamente sobre a cabeça da criatura maligna, para eliminar a ameaça de uma vez por todas. Um feixe brilhante de luz purificadora cortou a escuridão, atingindo com imensa força o campo de batalha devastado e cheio de fumaça. Percebendo que esse golpe fatal estava direcionado diretamente ao núcleo do demônio, o ponto vital conhecido como seu verdadeiro chifre, os demônios menores entraram em pânico, jogando suas armas e se dispersando em uma tentativa desesperada de salvar suas vidas. O amigo de cabelos dourados, assistindo de longe, sentiu de repente uma profunda curiosidade sobre esse conceito do verdadeiro chifre que os soldados acabaram de mencionar. Determinado a descobrir o mistério por trás disso, ele seguiu imprudentemente a trilha dos Minions em fuga para as escuras e mofadas fendas rochosas. Enquanto isso, decidido a proteger os frutos de sua primeira vitória, o garoto de cabelos vermelhos se recusou a deixar que alguém roubasse esse momento decisivo dele. Usando plenamente os princípios de combate que aprendera com o falecido pai de seu melhor amigo, ele lançou todo o peso de seu corpo e cada grama de seu poderoso músculo para cravar seu picareta de ferro profundamente no solo devastado e cheio de cascalho. O tremendo golpe provocou violentos tremores sísmicos que se espalharam pelos terrenos úmidos da mina, sacudindo até as enormes rochas espalhadas pela área. Essa onda de choque repentina desequilibrou os guerreiros Taekta, que seguravam a besta no lugar com suas correntes de energia, fazendo-os colapsar em ondas e jogando sua formação defensiva, antes perfeita, em caos. Libertado do aperto das robustas correntes de ferro, o deus demônio vacilou, desviando por pouco do golpe final da equipe de reforço, e recuperou sua capacidade de se mover livremente novamente. Esse caos espontâneo criou uma oportunidade única, permitindo que o garoto conquistasse a vitória para si, para espanto dos guerreiros experientes que estavam tão confiantes em seu plano de batalha cuidadosamente elaborado. No momento mais crítico dessa confrontação de vida ou morte, o amigo de cabelos dourados voltou correndo para o campo de batalha, sem fôlego, trazendo informações valiosas que acabara de obter dos demônios em fuga. A fraqueza fatal da criatura gigante estava bem em seu umbigo saliente, o ponto onde sua força vital se concentrava, conhecido pelo nome misterioso de verdadeiro chifre. Sem hesitar, o garoto de cabelos vermelhos saltou alto no ar, despejando toda sua força em um golpe decisivo direcionado diretamente ao novo ponto fraco revelado, determinado a acabar com a criatura de uma vez por todas. Mas a cruel realidade esmagou suas esperanças quando seu rudimentar picareta atingiu a armadura protetora endurecida da criatura e se despedaçou
em incontáveis fragmentos diante de seus olhos atônitos. Os pedaços de aço se espalharam pelo solo devastado, deixando o jovem guerreiro em uma posição desesperadamente precária, justo quando seu inimigo se preparava para desferir um furioso contra-ataque, seu poder aumentando com uma nova fúria. Seu líder supremo, Neyatori Taekta, chegou a tempo, expressando genuína admiração pelo esforço extraordinário do bravo jovem que acabara de realizar tanto. Mesmo assim, ele mantinha certos princípios inabaláveis de honra guerreira nesse campo de batalha brutal. Com nada mais que um único golpe de espada, fácil, mas devastadoramente poderoso, o comandante experiente rompeu as formidáveis defesas do deus-demônio da prisão de chamas, obliterando a feroz criatura num piscar de olhos diante de todos os presentes. O enorme corpo do demônio se dissolveu em incontáveis partículas brilhantes de luz, flutuando pelo ar como estrelas cadentes, criando um espetáculo deslumbrante que o povo de Tatsuyama nunca havia testemunhado antes. Cada membro do corpo de guerreiros levantou suas armas, absorvendo a imensa energia irradiada de seu inimigo caído para fortalecer seu próprio poder interior. Aquela cena gloriosa, repleta da alegria da vitória, trouxe à vida as lendas que o falecido pai do garoto de cabelos dourados costumava sussurrar à beira da lareira há muito tempo, servindo como prova viva da grande verdade histórica enterrada sob as mentiras do governante. Diante dos residentes ainda abalados da cidade, o comandante falou com convicção, instando os aldeões a confiarem plenamente no bravo corpo de guerreiros que trabalhava incansavelmente para protegê-los. Ele prometeu libertar a humanidade da brutal tirania do demônio, um sofrimento que durou mais de 150 anos, e restaurar a vida pacífica que pertence legitimamente à humanidade. Depois de entrar em cena para reivindicar a vitória arduamente conquistada de maneira espetacular, os soldados e seu brincalhão comandante não puderam resistir a provocar o garoto de cabelos vermelhos incessantemente, zombando dele por deixar uma presa tão fácil escapar de suas mãos no último segundo. Apesar de seu comportamento brincalhão e travesso, o comandante discretamente lhe deu um pequeno presente, carregando uma mensagem de encorajamento para continuar seguindo o perigoso caminho à frente. Aquela nota, junto a um presente para alguém que acabara de perder, deixou o jovem queimando de frustração, alimentando um ressentimento silencioso dia e noite, prometendo que um dia superaria essa figura insuportável em seu próprio caminho para se provar. Quando os dois amigos abriram o dispositivo de observação de vidro brilhante que haviam recebido do comandante, descobriram um mapa detalhado marcando as localizações de centenas de criaturas espalhadas pela Terra. Segundo registros antigos deixados por seus ancestrais, qualquer herói que conseguisse eliminar todas essas forças demoníacas ganharia o direito de unificar toda a vasta nação do Japão, ascendendo ao trono supremo para governar um mundo pacífico. Essa grande ambição sempre foi o objetivo do exército Taekta ao longo das gerações, e agora se transformou no grande destino que o menino estava determinado a perseguir em competição justa com seu talentoso superior. Uma passagem silenciosa da tocha entre duas gerações foi reacendida, fortalecendo o vínculo fatídico entre eles para a jornada tempestuosa que estava por vir. Na manhã seguinte, os dois amigos inseparáveis partiram oficialmente de sua cidade natal em seu poderoso veículo mecânico, abrindo um novo capítulo em sua perigosa busca para caçar cada demônio, mirando no verdadeiro horizonte da liberdade, onde um vasto e ilimitado mundo aguardava seus passos corajosos. A aventura deles explorando o vasto mundo além de sua cidade natal começou oficialmente. O primeiro dia longe de casa foi notavelmente tranquilo, repleto de risadas, pois tiveram a sorte de ter muita comida deliciosa para sustentá-los. Envolvidos na empolgação desse novo começo, os dois meninos fizeram promessas de manter seu vínculo forte e inquebrável, jurando manter a paz entre eles e evitar discussões desnecessárias ao longo do longo caminho pela frente. Mas aquela bela visão começou a desmoronar quase imediatamente quando o segundo dia chegou, pois suas rações diárias foram drasticamente reduzidas, deixando-os com apenas alguns restos de bolinhos de arroz frios e secos. No terceiro dia,
Cada nobre voto que haviam feito evaporou junto com seus estômagos roncando e vazios. No quarto dia, a realidade de sua amizade, antes aparentemente inquebrável, foi completamente destruída pelas circunstâncias. Queixas amargas ecoaram pelos campos desolados, transformando o que começou como uma aventura dos sonhos em uma dura realidade repleta de frustração e ressentimento mútuos. Tendo perdido seu pai em tenra idade, o menino de cabelo dourado desenvolveu um notável instinto de sobrevivência e uma impressionante capacidade de se adaptar a qualquer situação. Em pouco tempo, pescando às margens de um riacho selvagem, ele puxou sem esforço uma montanha de peixes frescos e deliciosos, deixando seu companheiro completamente atordoado. Assistindo a essa cena, o orgulho do menino de cabelo vermelho disparou instantaneamente, e ele discretamente se afastou para um lugar privado para tentar pescar também, determinado a provar seu próprio valor. Embora a sorte não sorrisse em sua tentativa desajeitada, percebendo que não tinha como encontrar comida para si mesmo em condições tão difíceis, o menino teimoso engoliu seu orgulho e relutantemente voltou a pedir ajuda ao seu melhor amigo, ensaiando uma doce desculpa em sua mente na esperança de conseguir um pouco de peixe para acalmar a fome que o atormentava o dia todo. Mas, em vez do caloroso banquete à beira de um fogo acolhedor que ele havia imaginado, o que encontrou o deixou paralisado de choque. Seu melhor amigo estava caído no chão, com sangue no rosto, parecendo que havia sido brutalmente espancado por algum estranho violento e misterioso. A responsável pelas sérias feridas do menino de cabelo dourado era uma jovem feroz chamada Tsugumi Kasatsu. Ela estava no meio de uma tentativa impiedosa de roubar os dois viajantes de seu dinheiro, armas e seu precioso veículo de ferro demoníaco. O menino de cabelo vermelho se viu forçado a se lançar em um exaustivo duelo 1 a 1, lutando para se defender contra suas técnicas de combate incrivelmente traiçoeiras e perigosas. Percebendo que a força bruta sozinha não seria suficiente para quebrar a determinação desse menino teimoso, a astuta garota rapidamente mudou de tática, usando uma armadilha de mel irresistivelmente doce para abalar seu espírito de luta. Através de palavras falsas e açucaradas, transbordando de afeto fingido, prometendo se entregar a ele completamente, a atacante conseguiu atrair o menino de cabelo dourado para sua armadilha, fazendo-o desmaiar momentos antes. O menino de cabelo vermelho, no entanto, manteve a cabeça notavelmente clara, desviando habilmente de sua armadilha enganosa e mantendo-se seguro de seu truque sedutor. No instante em que um alarme distante soou em aviso, a jovem garota rapidamente pulou no veículo mecânico roubado e disparou para longe, deixando os dois jovens perplexos sozinhos no meio de um desolado deserto coberto de poeira. Seguindo a trilha deixada pela ladra em fuga, os dois jovens se dirigiram a um forte chamado Kanematsu, onde a jovem servia como membro oficial do corpo de guerreiros local. Ao se deparar com suas duas vítimas em seu próprio território, ela imediatamente mudou sua atitude, tornando-se calorosa e hospitaleira enquanto os conduzia em um tour pelo robusto complexo defensivo. A vida dentro das muralhas do castelo se desenrolava como uma cena notavelmente calorosa e acolhedora, com os residentes locais vivendo em harmonia, trabalhando juntos para cultivar alimentos e forjar armas em apoio às forças guerreiras que lutavam para proteger a existência pacífica da humanidade contra a ameaça sempre presente de criaturas malignas. Enquanto caminhavam e conversavam sinceramente pelos vários cantos dessa antiga fortaleza, o menino de cabelo vermelho percebeu que essa nova amiga também havia suportado a dor de perder entes queridos para as garras dos demônios, um destino profundamente semelhante ao seu próprio trágico passado, plantando um vínculo silencioso e não falado de empatia entre eles em meio a esse caótico e perigoso campo de batalha. O relacionamento deles parecia se aquecer ainda mais quando o mestre do castelo, Lord Hideo Kamatsu, pessoalmente organizou um banquete luxuoso para os dois viajantes, repleto de uma impressionante variedade de delícias locais, enquanto sutilmente os questionava sobre a localização de algo chamado aço demoníaco. Infelizmente, os dois ingênuos forasteiros, que apenas haviam começado sua jornada por esse mundo, estavam completamente no escuro, sem a menor ideia sobre esse tesouro incrivelmente raro e lendário. Percebendo que os dois estranhos diante dele não tinham valor prático para suas ambições de conquista,
O Lorde Astuto imediatamente deixou cair a máscara, ordenando que a jovem selasse todas as saídas com o poder de sua arma e jogasse ambos na profunda e úmida escuridão da masmorra abaixo. Seu objetivo sinistro era usar a armadilha de mel para atrair poderosos guerreiros de todo o país à submissão, aproveitando suas formidáveis armas para usar na massiva campanha militar que planejava contra os distantes deuses demônios. Sempre que se via sem armas ou homens de combate, o tirano de sangue frio forçava impiedosamente seus subordinados a emitir uma ordem de recrutamento geral, obrigando todos os residentes do castelo, jovens e velhos, a pegarem armas e servir como escudos humanos contra os ataques implacáveis do inimigo de longe. Imediatamente após concluir sua tarefa de trancar os dois infelizes viajantes na escuridão do porão, a jovem se dirigiu silenciosamente à cela para pressionar os dois prisioneiros por informações sobre onde o aço demoníaco poderia estar escondido. Essa arma especial nasceu da energia concentrada liberada após a morte de um deus-demônio, semelhante à luz radiante que o exército de Neotora havia absorvido para aumentar dramaticamente a força de combate do núcleo guerreiro. No fundo, ela nutria há muito um forte desejo de proteger a paz do povo dentro das muralhas do castelo, relutante em ficar parada e assistir inocentes que já haviam suportado tanto sofrimento serem forçados a derramar seu sangue no implacável campo de batalha, sob as insanas ordens de recrutamento de seu mestre tirano. No entanto, o astuto Lorde constantemente tecia palavras doces e enganosas para manipular sua mente, esmagando seu espírito até que a frágil jovem não pudesse fazer nada além de baixar a cabeça e obedecer a cada um de seus comandos cruéis, forçando sua consciência a mergulhar mais na escuridão, nunca se atrevendo a se levantar e defender o que sabia em seu coração ser realmente certo. O turbilhão interior da jovem crescia mais intenso a cada dia, enquanto ela se via presa entre sua lealdade jurada à sua família e o chamado persistente de sua própria consciência, instigando-a a salvar os inocentes sendo explorados, com suas vidas em risco. Nos dias seguintes, a verdadeira face aterrorizante do Lorde, agarrado ao seu trono, começou a se revelar. Um homem disposto a pisotear a felicidade dos outros, sem pensar duas vezes, apenas para satisfazer sua ganância insaciável. Apesar de estarem trancados nas profundezas da terra fria e escura, os dois jovens se recusaram a deixar seus espíritos heróicos vacilarem, encorajando-se a manter a fé inabalável em um futuro melhor. O garoto de cabelo vermelho, com o coração ardendo de determinação, parecia perceber a bondade oculta na alma da jovem, e se agarrou à esperança de despertá-la das mentiras perigosas do Lorde traiçoeiro. Usando um método de fuga tão bizarro que ninguém poderia prever, o garoto de cabelo dourado o salvou novamente da cela escura, lançando a corrente de ferro para pegar a chave. O que parecia um ato totalmente sem sentido funcionou, permitindo que escapassem das correntes e saíssem para a segurança do corredor, deixando-os atordoados com a própria sorte. Essa catástrofe iminente mergulhou toda a fortaleza militar em grave perigo, sinalizando que uma devastadora confrontação estava prestes a rasgar essa terra outrora pacífica. Ao receber a notícia da feroz aproximação do exército demoníaco, a cruel ganância do Lorde Hideo Kanematsu explodiu instantaneamente, e ele ordenou que Tsugumi Kusatsu emitisse um aviso de conscrição geral a todos os residentes do castelo. Aproveitando aquela imensa onda de força interior, a corajosa garota se manifestou contra a decisão impiedosa de seu mestre, recusando-se a enviar inocentes para uma morte desnecessária. Mas, ao contrário de suas expectativas, o Lorde Astuto imediatamente recorreu a lágrimas falsas e patéticas. Depois se virou em uma fúria para intimidar sua pequena subordinada. E no final, ela foi forçada a obedecer a seu comando brutal, se recriminando em silêncio como inútil e impotente diante do trágico destino de todos ao seu redor. Naquele momento de desespero absoluto, os dois garotos vagabundos apareceram de repente em seu veículo mecânico, invadindo o grande salão e despedaçando o retrato imponente do Lorde, deixando a jovem em completo choque. Esse ato ousado e imprudente instantaneamente acendeu a chama da rebelião enterrada em sua alma, dando-lhe a imensa força necessária para tomar sua decisão final de se levantar e resistir ao tirano, a fim de proteger a paz de cada residente ali.
A súbita aparição do veículo mecânico com 3 passageiros sem capacetes, atravessando o antigo edifício, criou uma atmosfera de caos absoluto. Apesar de os soldados guardas já terem sido derrotados e deixados estirados no chão pelos 2 garotos vagabundos, a multidão de residentes permaneceu paralisada, sem ousar fugir com medo de que punições brutais recaíssem sobre os familiares que deixaram em casa. Décadas de domínio tirânico haviam penetrado profundamente em seu sangue e ossos, transformando o medo em correntes invisíveis, que prendiam a vontade livre dessas pessoas. O tempo para a evacuação estava se esgotando rapidamente, enquanto os rugidos aterrorizantes da horda demoníaca se aproximavam das antigas muralhas da fortaleza. A corajosa garota decidiu liberar todo o poder oculto da arma guardiã de sua família, conjurando anéis de energia verde esmeralda que se enrolavam ao seu redor. Em resposta, o cruel Lorde rapidamente transformou sua arma em inúmeras flechas afiadas, disparando-as em rápida sucessão. Aproveitando sua agilidade e as habilidades de combate refinadas desde a infância, a jovem guerreira saltou ao ar, esquivando-se graciosamente de toda a chuva mortal de flechas antes de liberar uma poderosa onda de energia que prendeu o corpo do Lorde, esmagando-o contra o chão de pedra sólida, pondo fim à sua longa história de opressão dos fracos. No momento em que o tirano foi derrubado inconsciente no chão frio, a fé e a vontade de sobreviver dos residentes do castelo irromperam poderosamente, varrendo todas as barreiras de medo que os haviam segurado antes. As pessoas começaram a buscar ativamente seus próprios caminhos, levando umas às outras para longe das muralhas fortificadas em massa, fugindo em direção às traiçoeiras montanhas altas. Neste lado do campo de batalha, o grupo de guerreiros vagabundos rapidamente puxou a jovem para seu cavalo de ferro demoníaco, após sua batalha de vida ou morte, e disparou, escapando da zona de perigo a tempo, pouco antes de enormes rochas desabarem. Este resgate marcante foi um ponto de virada monumental na vida dos 3 jovens amigos, abrindo um novo capítulo promissor. Após a feroz batalha, uma frágil sensação de paz retornou a esta terra que suportou tanto sofrimento. Os residentes da vila devastada começaram a trabalhar para limpar os escombros, unindo forças para reconstruir as robustas muralhas da fortaleza que um dia se ergueram orgulhosas. A vida comunitária se desenrolou com um calor profundo. Todos compartilhando comida e apoiando-se uns nos outros como uma grande família unida sob um teto repleto de humanidade e bondade. No entanto, uma preocupação invisível ainda pesava nas mentes dos anciãos da vila, que não podiam deixar de temer pelo futuro da nova geração. Em particular, a mulher mais velha da região, junto com todos os moradores, esperava silenciosamente que os 2 viajantes vagabundos levassem a jovem Tsugami Kusatsu para longe daquela terra assombrada. Movidos por uma compaixão infinita e pena por alguém que caiu do poder, os moradores decidiram poupar a vida do ex-tirano, Hideo Kanematsu. Apesar de todos os crimes monstruosos que cometeu, ele agora se encontrava preso em um estado entre a loucura e o delírio, sua mente severamente instável, passando os dias encolhido em um canto de um quarto, murmurando incessantemente o nome de seu antigo subordinado. Sentindo a proteção sincera e calorosa dessas pessoas sofridas, que desejavam garantir seu futuro, a corajosa garota tomou uma decisão crucial. Ela escolheu seguir seu próprio caminho, rumo a um futuro independente, decidida a se tornar mais forte e corajosa, prometendo a si mesma que um dia voltaria para ver todos novamente, quando tivesse se encontrado de verdade. Essa partida não significava fugir. Pelo contrário, era um marco definidor que marcava o notável crescimento espiritual de uma jovem guerreira determinada a se libertar da sombra sombria de seu passado brutal e viver uma vida verdadeiramente livre. A jornada dos 2 meninos pelo campo selvagem ganhou uma nova companheira, a destemida Tsugumi Kisatsu. Quando a noite caiu em silêncio sobre a vasta e vazia natureza, ela e Musashi compartilharam histórias do cotidiano. Segredos silenciosos guardados em seus corações, ajudando-os a se entenderem melhor enquanto se preparavam para o caminho à frente. Na manhã seguinte, durante uma breve pausa, sua nova companheira de repente tirou sua pesada roupa externa para provar algo profundamente pessoal relacionado à marca de guerreiro de sua família, deixando seus 2 companheiros corados de vergonha,
virando-se imediatamente, incapazes de olhar diretamente para ela. Esse momento constrangedor e estranhamente cômico aconteceu durante a jornada empoeirada, e embora tenha deixado todos um pouco confusos, também ajudou a encurtar a distância entre eles, fortalecendo a camaradagem que começava a florescer entre essas três jovens almas solitárias. A manhã seguinte amanheceu suavemente. Seus primeiros raios quentes derramavam-se sobre o acampamento improvisado à beira da floresta. Um incidente inesperado e travesso ocorreu quando um pequeno demônio astuto entrou sorrateiramente no acampamento. Enquanto todos dormiam profundamente, ele agarrou a preciosa espada de Kajiro Kanemaki antes de sair correndo rapidamente. Ouvindo o estranho barulho, o garoto de cabelo vermelho, Musashi, acordou instantaneamente e, ao descobrir o que havia acontecido, imediatamente saiu em perseguição ao pequeno ladrão, determinado a recuperar a arma vital para seu companheiro. Cruelmente, o bastão de madeira comum em sua mão provou ser totalmente inútil contra a pele grossa da criatura demoníaca, incapaz de causar qualquer dano significativo ao chifre endurecido do pequeno monstro, repleto de energia sombria. Ele tentou balançar o bastão em uma série de ataques, mas cada esforço se mostrou fútil contra a surpreendente resistência do alvo. Pegos nesse impasse frustrante, ele de repente se viu cara a cara com um misterioso espadachim, um homem de aparência estranha que se movia com uma notável facilidade e compostura. O estranho ficou em quietude no meio de uma vasta clareira cercada por inúmeras espadas afiadas e peculiares cravadas profundamente na terra seca e rachada ao seu redor. Vendo o jovem lutador lutando contra o pequeno demônio, o guerreiro de manto negro generosamente ofereceu-lhe uma das lâminas preciosas cravadas no chão para resolver a crise. No instante em que seus dedos ásperos fecharam-se em torno do frio cabo de metal, uma onda avassaladora de energia percorreu todo o seu corpo, fluindo por cada veia como uma inundação tumultuada. Essa onda de poder fez cristais de mineral negro se erguerem pela pele de seu braço, irradiando um calor intenso antes de rapidamente se retrair e desaparecer completamente no ar. Fortalecido por essa extraordinária ajuda da lâmina sagrada emprestada, o garoto de cabelo vermelho recuperou sua confiança, executando um golpe poderoso e preciso que cortou o próprio ar. A lâmina afiada cortou limpidamente o chifre do pequeno monstro, denso com a energia sombria acumulada, permitindo que ele recuperasse facilmente a arma roubada para seu companheiro. Nesse momento, uma jovem vestindo um véu apareceu repentinamente dos arbustos atrás deles, fazendo uma reverência respeitosa enquanto se dirigia ao misterioso espadachim com um título de profunda reverência, chamando-o de mestre. Quando os outros dois companheiros correram em direção à fonte da comoção, todo vestígio da batalha parecia ter desaparecido completamente. Tanto as figuras misteriosas quanto as inúmeras espadas cravadas no chão desapareceram sem deixar rastro, como se toda a cena não passasse de um sonho fantástico conjurado à luz do dia, deixando os testemunhas completamente perplexos. Vendo a confusão e as expressões intrigadas nos rostos de seus dois companheiros sobre o estranho desaparecimento dessas figuras misteriosas, Sugumi Kusatsu explicou cuidadosamente a verdadeira origem da lâmina de aço demoníaco. Isso era considerado a arma suprema entre os guerreiros caçadores de demônios em toda a Terra. Essas lâminas tomavam a forma de espadas ou sabres especiais forjados com uma habilidade extraordinária a partir de um material misterioso chamado ferro de areia, uma substância especial condensada das cinzas deixadas para trás após um demônio ter sido completamente destruído. Apenas os guerreiros mais corajosos que empunhavam uma verdadeira lâmina de aço demoníaco possuíam a capacidade de cortar o chifre de um demônio, extinguindo sua fonte de poder maligno e salvando o mundo da aniquilação, compreendendo plenamente a imensa importância dessa arma preciosa para a longa estrada de batalhas que os aguardava. Os dois meninos decidiram partir em busca de uma grande caravana de mercadores na região próxima, esperando comprar para si as lâminas de aço demoníaco mais adequadas que pudessem encontrar, prontos para enfrentar os inúmeros desafios perigosos que os aguardavam no caminho à frente. Ao chegarem ao acampamento da movimentada caravana de mercadores na encosta da montanha, o grupo de viajantes não pôde deixar de se sentir sobrecarregado pela energia do lugar.
Uma reunião de centenas de poderosos guerreiros de todos os cantos da terra, ao lado de fileiras e mais fileiras de espadas preciosas brilhantes, organizadas em grandes prateleiras de madeira. Em meio a essa atmosfera animada e emocionante, os três jovens amigos se envolveram em um debate animado sobre como nomear seu grupo de guerreiros em formação, ansiosos para afirmar seu espírito compartilhado de independência e liberdade. Após uma rodada de discussões, chegaram a uma decisão unânime, escolhendo o loiro Kajiro Kaimaki para assumir o papel de líder, o responsável por guiar o grupo através dos desafiadores desafios que os aguardavam. Logo depois, a atenção de todos se voltou para a cerimônia solene de seleção das lâminas de aço demoníaco, um evento importante presidido pessoalmente pelo chefe da renomada Guilda dos Ferreiros. A súbita aparição da chefe ferreira, uma mulher madura e impressionantemente cativante, imediatamente atraiu os olhares curiosos de todos os peregrinos presentes, que tinham uma particular preferência por mulheres mais velhas que ele. O ruivo Musashi instantaneamente ficou vermelho, visivelmente envergonhado e tímido na presença do charme magnético da graciosa chefe ferreira. Essa reação um tanto cômica e ingênua ofereceu uma explicação parcial para sua completa indiferença na noite anterior, mesmo quando sua companheira Sugimi Kisatsu ousadamente se despira na frente dos dois homens para provar a marca de guerreiro de sua família. A cerimônia do julgamento sagrado começou oficialmente enquanto cada candidato se apresentava para escolher uma espada potencial para si. Embora, na verdade, esse fosse um processo de seleção ao contrário, onde as lâminas espirituais avaliavam e buscavam seus verdadeiros donos. No momento em que a mão de um guerreiro tocava uma lâmina de aço demoníaco, o poder misterioso escondido dentro da arma surgiria instantaneamente em seu corpo, guiando sua alma de volta para confrontar as memórias mais profundas enterradas em seu passado, levando-o a uma decisão final sobre aceitar um vínculo duradouro de almas ou rejeitá-lo completamente. O julgamento foi notavelmente tranquilo para o líder loiro, que rapidamente recebeu reconhecimento de sua primeira lâmina de aço demoníaco. Uma poderosa onda de energia espiritual irrompeu de seu corpo, irradiando uma brilhante aura azul, sinalizando a liberação completa de um reservatório dormente de energia de lâmina que há muito estava escondido dentro dele. De acordo com registros antigos transmitidos entre guerreiros caçadores de demônios, a energia da lâmina é dividida em 5 cores básicas, cada uma representando um sistema de energia distinto: azul, verde, amarelo, branco e vermelho. Entre esses, o vermelho representa uma fonte de força extraordinariamente rara e poderosa. Qualquer grupo de guerreiros, grande ou pequeno, desejaria desesperadamente um lutador talentoso em suas fileiras. Em contraste, sua própria energia de espada azul representava cerca de 40% de todos os guerreiros do mundo, sendo considerada o tipo mais comum de poder, ainda capaz de derrotar criaturas malignas e salvar vidas inocentes. Em forte contraste com seu melhor amigo, o garoto de cabelo vermelho passou por uma experiência espiritual bizarra e perturbadora nas profundezas de seu subconsciente. Ele encontrou a figura sombria de uma estranha garota em um reino espiritual escuro, murmurando palavras vagas e enigmáticas sobre seu destino. No mundo real, seu corpo de repente explodiu em uma anomalia aterrorizante, com formações minerais negras e irregulares surgindo de sua pele, liberando uma densa energia negra que engoliu todo o espaço ao redor. Essa estranha cor preta estava completamente fora das 5 cores básicas de energia de espada reconhecidas entre os guerreiros que caçam demônios, levando a multidão a um estado de terror absoluto. A antiga lenda dizia que aqueles conhecidos como cavaleiros nunca poderiam empunhar uma espada de aço demoníaco, sendo rejeitados de forma cruel pelas espadas espirituais. Essa dura lei do destino rapidamente se provou verdadeira quando o garoto de cabelo vermelho tentou sua sorte com espada após espada, chegando a 6 em sucessão. No entanto, cada uma rejeitou qualquer vínculo de energia com ele, as armas se tornando impossivelmente pesadas no momento em que as tocava. Essa dura realidade foi um golpe devastador para o espírito do jovem corajoso. Significava que ele nunca poderia se tornar um verdadeiro guerreiro caçador de demônios, para realizar o grande sonho de infância que compartilhava com seu melhor amigo. Naquele momento, seu espírito havia desmoronado a ponto de querer desistir de tudo.
Um ataque demoníaco repentino irrompeu das profundezas do desfiladeiro, atingindo o acampamento e mergulhando a área antes movimentada em um caos total. Empunhando o poder recém-despertado de sua espada azul, o garoto de cabelo dourado, junto com os outros guerreiros, imediatamente levantou suas armas e se lançou na batalha de vida ou morte, eliminando rapidamente a pequena horda de demônios com golpes devastadores, salvando decisivamente a caravana de mercadores do desastre. Apesar de ser a primeira batalha real de sua vida, o jovem líder demonstrou notável habilidade em combate, recebendo uma enxurrada de elogios e aplausos da multidão que assistia. Observando a glória brilhante ao redor de seu melhor amigo, o garoto de cabelo vermelho sentiu-se completamente perdido e sozinho, mesmo dentro do sonho que os dois haviam jurado construir durante a difícil juventude. Enquanto a multidão ansiosa de guerreiros avançava em direção à montanha para caçar e destruir o temível líder demoníaco, ele decidiu ficar para trás, relutante em se tornar um fardo para os outros. Ali, naquele acampamento deserto e cheio de fumaça, ele se deparou novamente com o excêntrico espadachim do dia anterior, Shiro Inukai, que observava tudo à distância, com um olhar profundo e indecifrável. A súbita reaparição do estranho abriu um novo caminho, pesado com desespero, mas não sem uma certa curiosidade assombrosa. O destino daquele jovem, agora mergulhando nas profundezas do desespero, sendo excluído do mundo dos guerreiros, não apenas lhe tirou a maior ambição de sua vida, mas também levantou uma questão preocupante sobre a origem da misteriosa energia negra escondida em seu corpo, preenchida com aquelas estranhas formações minerais. Diante desse homem enigmático que o ajudara a recuperar sua arma no dia anterior, ele sentiu uma conexão invisível e inexplicável. Uma que parecia prenunciar grandes reviravoltas, prestes a testar sua determinação no caminho para provar seu próprio valor único. No fundo, ele entendia que para superar a dor esmagadora da rejeição, teria que buscar uma forma completamente diferente de lutar, abandonando toda a doutrina tradicional para descobrir o poder oculto dentro de si mesmo em um mundo repleto de perigos à espreita. O estranho homem revelou de repente a extensão total de seu próprio poder oculto diante dos olhos atônitos do garoto à sua frente. Uma energia escura irradiando de seu corpo carregava o mesmo tom negro denso e ominoso, idêntico à estranha luz que havia surgido do garoto de cabelo vermelho durante a cerimônia de seleção da espada. Junto com essa aura de espada sinistra, uma pedra mineral negra e irregular protruiu do centro do peito do misterioso guerreiro. Ele falou devagar, explicando que aqueles que carregavam linhagens com essa peculiar energia colorida, assim como os dois, nunca poderiam dominar ou possuir uma espada de aço demoníaco comum. A razão principal era que sua própria existência já servia como uma espada de aço demoníaco viva desde o momento em que nasceram neste mundo. Eles não precisavam de objetos externos para aumentar sua força, pois seus próprios ossos e medula já continham aquele metal destrutivo. O estranho homem continuou despejando essas filosofias brutalmente duras sobre o destino de um cavaleiro nos ouvidos do garoto desesperado. Ele afirmou que a única maneira para tais seres realizarem seu verdadeiro valor era abandonar completamente seu eu individual, aceitando uma fusão no fluxo invisível de energia para se transformar em uma massa mineral bruta. A partir desse material silencioso e inerte, ferreiros habilidosos poderiam então forjar e afiar espadas de aço demoníaco para outros guerreiros levarem à batalha. Assim que terminou de falar, o estranho homem de repente liberou uma onda de poder que abalou o mundo, abrindo uma enorme fenda no solo rochoso e, com um empurrão decisivo, fez o garoto de cabelo vermelho, junto com sua espada emprestada, despencar direto para o abismo escuro abaixo. Esse último empurrão decisivo varreu a última faísca de esperança do garoto por resistência, lançando-o no profundo vazio. No exato momento em que o jovem caiu no fundo do poço, a jovem que acompanhara o excêntrico guerreiro no dia anterior surgiu das sombras próximas. Essa garota, chamada Nanao Inuzaka, era membro de uma organização de guerreiros profundamente misteriosa e de identidade desconhecida, estando nas mesmas fileiras que o homem que acabara de realizar esse ato brutal, Shiro Inuka. Os dois olhavam para o abismo,
declarando com certeza inabalável que, escondido no corpo do garoto de cabelo vermelho, estava a alma suprema da lendária deusa da radiância sombria. O implacável espadachim revelou sua ambição de explorar totalmente o poder divino dessa deusa suprema, em serviço de um grande e sinistro plano. Preparando-se silenciosamente há muito tempo para reverter a ordem atual do mundo, eles permaneceram totalmente indiferentes à vida ou morte daquele que estava no fundo do poço. Seus olhos fixos apenas no tremendo poder que aguardava para despertar. No fundo do profundo poço escuro, o jovem corajoso lutava desesperadamente, segurando firmemente uma espada cravada na parede de rocha em uma tentativa de manter sua vida frágil. No entanto, a ardente dormência e a dor agonizante que sentira anteriormente durante o teste da espada de aço demoníaco no acampamento retornaram de repente, rasgando implacavelmente cada fibra de seu corpo, espalhando-se sem misericórdia. Uma voz baixa e assombrosa ecoou pela escuridão apertada, arrastando sua consciência e levando-a direto para um rio em fúria de lava derretida nas profundezas da terra. Sua percepção rapidamente se viu envolta em um mundo ilusório em chamas, onde ele se confrontava formalmente com a prisão invisível da antiga deusa da radiância sombria que reinava nas profundezas de sua própria mente. O espaço ao seu redor queimava como as profundezas do inferno, sufocando cada suspiro desesperado da alma perdida. A deusa suprema, com uma presença majestosa e carregada de tristeza, disse que ela mesma fugia da busca implacável de forças gananciosas no mundo, enquanto expressava seu desejo de manter o jovem preso neste reino isolado para que ficasse ao seu lado como seu companheiro. Ela falou com um tom frio e distante, revelando a dura verdade por trás de seus ideais, afirmando que seu sonho de se tornar um guerreiro exterminador de demônios não passava de um véu perfeito que ocultava a solidão esmagadora que sempre corroía sua alma. A deusa afirmou que ele nunca teve um verdadeiro desejo de salvar a humanidade por meio de um ideal nobre, que se lançou nesse caminho perigoso apenas por querer estar ao lado de seu melhor amigo, fugindo da fria realidade de seu próprio abandono. Essas palavras geladas e julgadoras ecoaram em meio ao mar de chamas, cortando fundo na ferida que nunca cicatrizou no coração daquele menino órfão. Para extinguir completamente o último vestígio de resistência nesse jovem miserável, a poderosa deusa conjurou uma ilusão forçada, obrigando-o a reviver cada fragmento doloroso e humilhante do passado distante de sua família. Foi o momento em que uma praga devastadora ceifou a vida de seus pais, lançando uma criança inocente ao abandono total, expulsa e rejeitada impiedosamente por todos os moradores da aldeia. Como sua família havia compartilhado uma relação extremamente próxima com a casa dos Kanemaki, os aldeões, que já nutriram um profundo ódio pelos guerreiros, despejaram todo o peso de sua fúria e preconceito feroz sobre a cabeça daquela pobre criança órfã, sem para onde ir. Eles viam sua presença como uma maldição ominosa que trazia infortúnio, lançando palavras cruéis contra ele, empurrando-o além dos limites da vontade da comunidade de deixá-lo sobreviver. Sob a pressão esmagadora dos insultos humilhantes e da incitação cruel da multidão hostil ao seu redor, o menino inocente, desesperado por aceitação para sobreviver, fechou os olhos e obedeceu ao comando impiedoso. Ele pegou uma pedra e a lançou diretamente contra o pai de Kojiro Kanemaki, gritando palavras infundadas de ódio contra os guerreiros, em uma tentativa desesperada de apaziguar a multidão egoísta que o cercava. A deusa fria declarou que esse ato covarde de traição revelou a verdadeira natureza fraca e submissa que estava enterrada dentro dele, destruindo a falsa máscara de coragem que ele havia trabalhado tão duro para manter diante de seu melhor amigo. Aquela memória sombria exposta da maneira mais crua possível. A covardia que ele sempre desejou enterrar sob a poeira do tempo. O propósito final da lendária deidade ao expor essas feridas sangrentas do coração era extinguir completamente qualquer vestígio de vontade de sobreviver que ainda restasse na mente do jovem, forçando sua alma a abandonar toda resistência e aceitar se tornar uma com ela para sempre. À medida que sua consciência gradualmente escorregava para um estado de paralisia, consumida pelas profundezas do desespero, o mundo exterior também começou a registrar mudanças aterradoras
que afetavam seu corpo físico. A forma do menino de cabelo vermelho estava sendo envolvida por uma camada lisa e endurecida de pedra mineral negra, sinalizando que um processo completo de petrificação estava se desenrolando a uma velocidade alarmante. A consciência do jovem se apagava cada vez mais, dando lugar à eterna e silenciosa imobilidade da pedra. De volta ao campo de batalha devastado onde seu melhor amigo estava preso, o brutal deus-demônio já havia sido destruído sem esforço na raiz pelo espadachim de cabelo branco. Após essa vitória rápida, o vilão enlouquecido começou uma caça implacável pela área, determinado a apreender cada última preciosa lâmina de aço demoníaco dos guerreiros infelizes que acabaram de cair. A notícia da presença aterradora desse homem já havia circulado por muito tempo no mundo subterrâneo dos guerreiros, que falavam dele com temor sob o temível título de Caçador de Lâminas. Reconhecendo a ambição monstruosa desse forasteiro, todos os guerreiros presentes no local se uniram instantaneamente, avançando bravamente para derrubá-lo e pôr fim ao seu crime hediondo. No entanto, a diferença de poder era imensa, deixando a multidão completamente impotente, enquanto a maioria deles era rapidamente e brutalmente abatida pelo açougueiro. Espalhados pelo chão devastado em questão de momentos, gritos angustiados misturados com o estrondo agudo do aço ecoaram pelo céu sombrio, pintando uma cena de devastação e horror total. Naquele momento crítico, bem no fundo do abismo escuro, o menino de cabelo vermelho estava escorregando lentamente para a completa petrificação, consumido pelo poder sombrio que o corroía. Notando que o corpo de seu oponente parecia ter se transformado completamente em uma massa mineral inerte extremamente valiosa, a jovem que acompanhava o homem de cabelo branco decidiu agir. Ela lançou um comprimento de corrente de ferro para o fundo do poço, puxando à força o corpo do jovem de volta à boca do buraco para reivindicá-lo como um prêmio. Essa intervenção crua e forçada gerou inadvertidamente um enorme impacto mecânico, que ajudou o jovem a abrir com sucesso a dura casca de pedra negra que o envolvia, libertando-o do aperto da petrificação. No instante em que recuperou o controle de seu próprio corpo, ele imediatamente reuniu as poucas forças restantes e correu com tudo que tinha em direção a seus dois companheiros, seus instintos gritando que agora enfrentavam um grave perigo de vida do açougueiro sedento de sangue lá fora. Ele nunca olhou para trás, seus pés descalços batendo incessantemente sobre seixos afiados enquanto corria em estado de pânico total. Durante essa corrida desesperada, a deusa escondida em sua consciência continuava chamando, tentando conter o ritmo frenético do jovem. Ela insistia friamente que sua chegada ao campo de batalha nada poderia fazer para mudar ou ajudar a trágica situação que se desenrolava diante deles. Na verdade, aquela alma divina e orgulhosa ainda não havia compreendido totalmente o valor espiritual sagrado enterrado profundamente no coração desse jovem corajoso. Logo após aquela noite fatídica em que ele atirou uma pedra contra o pai de Kujiro Kanemaki, sob a cruel coerção da multidão, o menino miserável fez bravamente seu caminho até a casa do velho para inclinar a cabeça e oferecer um pedido de desculpa sincero. Em forte contraste com o ódio mesquinho e egoísta dos aldeões volúveis, aquele pai tinha um coração de cavalheirismo e calor sem limites, transbordando de ternura por pobres órfãos abandonados à deriva no mundo. O velho sorriu gentilmente, acariciando a cabeça da pobre criança, limpando suavemente suas lágrimas tardias e arrependidas. Esse grande homem, que incorporava o verdadeiro espírito de um guerreiro genuíno, compreendeu facilmente o profundo sofrimento de uma criança levada ao limite pelas circunstâncias e escolheu perdoar cada transgressão passada sem hesitação. Ele decidiu abrir os braços e acolher o pobre menino órfão, criando ambos os filhos juntos, com carinho em uma atmosfera calorosa repleta de amor familiar. A educação compassiva e sem limites desse pai adotivo incutiu no jovem uma determinação inquebrantável, um voto de nunca mais trair o sonho ardente que carregou desde a infância. Ele jurou dedicar toda a sua vida a cumprir sua aspiração de se tornar um verdadeiro guerreiro, um que exterminaria demônios para salvar a humanidade e defender a justiça até seu último suspiro. Essa vontade inabalável irrompeu em um surto incrivelmente poderoso de energia espiritual, impulsionando suas pernas a romper todos os obstáculos em seu caminho
em uma corrida desesperada para salvar as pessoas mais importantes de sua vida e tempo. Aquela velha e persistente culpa se transformou em uma imensa força motriz, ajudando-o a se manter firme contra cada tempestade que se abatia sobre ele. No momento, seu melhor amigo estava à beira da morte diante da lâmina mortal do homem de cabelo branco. O menino de cabelo vermelho chegou na hora certa, interrompendo aquele golpe letal. Embora ainda não conseguisse invocar o poder característico de uma verdadeira lâmina de aço demoníaco, percebeu que seu corpo não sofria mais aquela dor ardente e agonizante ao segurar o punho da espada. O açougueiro de olhos afiados percebeu essa estranha transformação, descobrindo que uma fusão misteriosa estava ocorrendo entre o corpo do jovem e a massa mineral negra dentro dele. Como a deusa suprema ainda hesitava, incapaz de decidir se concederia seu poder divino ao seu recipiente, o cruel guerreiro decidiu desferir um golpe mortal, esperando forçá-la a escolher salvar a vida de seu hospedeiro. Um brilho frio e sombriamente ambicioso surgiu em seus olhos. A demoníaca que acompanhava o açougueiro avançou rapidamente, encarregando-se de eliminar o trio que se aproximava para ajudar seu líder. Sua estranha espada de repente se dividiu em vários segmentos pequenos conectados por correntes de ferro, assemelhando-se a um bastão de 3 seções, liberando 7 brilhantes correntes de energia cortante que atacavam implacavelmente à distância como feixes de luz afiada. O garoto de cabelo vermelho desviou habilmente da barragem incessante de pressão, desferindo um golpe poderoso para tentar destruir uma das lâminas de energia dela. No entanto, os feixes restantes rapidamente se reposicionaram, em perfeita coordenação, formando um escudo sólido para absorver o golpe estrondoso, permitindo que ela escapasse por pouco do que teria sido uma derrota óbvia, para a surpresa de todos que assistiam. O impasse sem fôlego entre os dois lados continuou, em uma atmosfera densa de tensão insuportável. A respiração do jovem ficou ofegante sob a pressão esmagadora, irradiando de seus 2 inimigos misteriosos. No entanto, a imagem firme de seu amigo mais próximo, junto com a preocupação pela segurança dos que o cercavam, se tornou uma poderosa fonte de encorajamento, mantendo sua determinação inabalável e recusando-se a deixá-lo cair à porta da morte. A batalha entre os guerreiros justos e essa força sombria suprema estava agora entrando em sua fase decisiva e mais extenuante, prometendo reviravoltas aterrorizantes em breve por toda essa terra marcada pela desgraça. Um silêncio inquietante caiu sobre o campo de batalha devastado, sinalizando que uma tempestade de energia destrutiva estava prestes a varrer este lugar. O trio de companheiros rapidamente se reuniu e decidiu uma estratégia precisa para destruir a estranha arma de seu oponente. De acordo com seu plano não falado, o garoto de cabelo dourado concordou em se manter firme e suportar o peso do ataque, concentrando-se intensamente em rastrear a trajetória das lâminas perigosas, enquanto o garoto de cabelo vermelho e a garota com o chicote rapidamente recuaram para criar uma distância segura. O objetivo final da espadachim inimiga era tirar a vida do garoto de cabelo vermelho para capturar a antiga alma que residia em seu corpo. Por causa disso, todas as 7 lâminas cheias de intenção assassina mudaram de curso de repente, disparando em direção a esse único alvo com uma velocidade cortante. Essa situação precária criou inadvertidamente uma oportunidade perfeita para o amigo mais próximo rastrear completamente sua trajetória, chamando imediatamente indicações precisas para guiar seu corajoso companheiro atrás dele. Recebendo o sinal coordenado exato, a jovem rapidamente estalou seu precioso chicote, canalizando cada gota de seu poder espiritual para prender completamente as lâminas de energia que giravam no ar. Aproveitando essa oportunidade única, enquanto as armas do inimigo permaneciam rigidamente restritas, o garoto de cabelo vermelho despejou toda a sua força em se lançar alto no ar. Ele balançou sua espada rudimentar com tremenda força, mirando diretamente nas juntas soltas entre os segmentos da lâmina de seu oponente, desferindo um golpe estrondoso que partiu a estranha arma ao meio, destruindo-a exatamente como planejado. Esse ataque perfeitamente coordenado permitiu ao grupo neutralizar temporariamente a ameaça extremamente perigosa representada pela demoníaca. O fracasso de seu subordinado fez o guerreiro de cabelo branco perder a pouca paciência que lhe restava.
Seu desejo desesperado de testemunhar o poder divino supremo o levou a entrar na luta diretamente. Com nada mais do que um único movimento suave de sua mão carregando uma onda gelada de intenção assassina, o açougueiro ativou uma enorme barreira cúbica, selando completamente todo o espaço ao redor do grupo de jovens guerreiros. Antes que alguém pudesse começar a entender o que estava acontecendo, a gravidade dentro daquela enorme caixa virou completamente de cabeça para baixo em um acesso de loucura, transformando o chão em céu e o céu em uma face de penhasco invertido. Um por um, todos perderam o equilíbrio, caindo livremente como gotas de chuva dispersas em meio ao espaço caótico e desorientado. Alguns guerreiros tentaram desesperadamente enfiar as pontas de suas espadas no teto da caixa para se estabilizar, apenas para que o homem de cabelo branco enviasse ondas de choque devastadoras de energia através das paredes da barreira, forçando-os a perder a aderência e despencar direto para as profundezas abaixo. Naquele momento tênue entre a vida e a morte, um fenômeno estranho ocorreu, fazendo com que cada dimensão do espaço, incluindo luz e som, congelasse em completa imobilidade. A alma suprema da antiga deusa, que habitava profundamente na consciência do garoto de cabelo vermelho, emergiu, revelando que ela havia compreendido completamente cada canto escondido do coração desse jovem. Reconhecendo o perigo catastrófico de deixar esse jovem morrer nas mãos do homem sombrio de cabelo branco, a deusa propôs um plano para resgatá-lo sozinha das perigosas confines da barreira. Contrariando suas expectativas, o bravo jovem recusou categoricamente sua oferta de segurança. Pois, bem dentro de seu coração, ele sempre carregou um profundo medo da solidão fria e isoladora. Ele declarou que preferia aceitar uma morte valente no campo de batalha ao lado de seus amigos mais próximos do que sobreviver sozinho em um mundo frio e solitário. Comovida pela resposta inabalável do jovem e pelo puro vínculo de amizade que isso revelou, a antiga deusa decidiu lhe emprestar seu poder divino inigualável para mudar o rumo da batalha. Ela imediatamente iniciou o processo de fusão da alma, assumindo o controle direto do corpo físico do garoto de cabelo vermelho, ali mesmo no espaço congelado. No instante em que essa união de corpo e espírito foi concluída, ela rapidamente e incondicionalmente absorveu todo o reservatório de energia de lâmina que fluía dentro de cada lâmina de aço demoníaco nas proximidades. Mesmo a lâmina afiada e preciosa segurada na mão do homem de cabelo branco não conseguiu resistir a esse comando supremo, escorregando automaticamente da posse de seu mestre e voando diretamente para a palma da mão do jovem possuído. O título lendário dessa antiga deidade agora estava firmemente confirmado. Nada menos que o renomado soberano das lâminas. A formidável barreira cúbica foi instantaneamente destruída por essa onda divina de poder, fazendo-a desaparecer completamente e retornando todo o campo de batalha ao seu estado normal, deixando a multidão completamente atônita. A manifestação da deusa dentro do corpo do garoto de cabelo vermelho carregava uma aura de suprema majestade, irradiando uma presença poderosíssima que ofuscava completamente seu oponente. A demoníaca do lado inimigo avançou em uma frenesi desesperada, liberando um feixe afiado de energia de lâmina em um ataque direto, na esperança de salvar a situação crítica. No entanto, no momento em que aquela energia destrutiva e devastadora tocou os limites que cercavam o corpo da deusa, foi facilmente desviada, deslizando inofensivamente para longe e tornando-se completamente inútil. Aqueles que carregavam essa peculiar massa mineral negra dentro de si realmente possuíam a habilidade de comandar e direcionar completamente cada fluxo de energia de lâmina de aço demoníaco de acordo com sua própria vontade. Quem possuía esse poder único podia repelir ou atrair correntes de energia à distância, mas era exatamente esse vórtice interno aterrador que os impedia de usar qualquer lâmina de aço demoníaco comum. Apesar de ter um poder sem igual, a deusa antiga não conseguia se manter acordada por muito tempo. Essa força divina só podia agir por um breve momento antes que a alma antiga fosse forçada a recuar para o subconsciente do jovem. Ao ver esse imenso poder prestes a se retirar, o homem de cabelos brancos gritou, pedindo à deusa que abandonasse seus companheiros fracos e se juntasse a ele, prometendo riqueza e glória. A deusa respondeu apenas
com uma expressão travessa. Uma enorme esfera de energia subiu com força, pronta para desferir um golpe decisivo sobre o corpo do guerreiro de cabelos brancos, encerrando essa batalha de vida ou morte. Seria a última vez que a entidade espiritual usaria o corpo do garoto mortal. Durante aquele longo tempo isolado, ela esperava que ele lutasse para sobreviver, segurando firme sua vida frágil. A morte do anfitrião significaria a completa desaparecimento da antiga espírito do mundo. Um profundo laço entre eles parecia ter sido forjado há muitos anos em eventos históricos misteriosos. No campo de batalha, o tempo corria, sem esperar por ninguém. A deusa começou a reunir a imensa energia ao seu redor. Esse seria seu golpe final, destinado a acabar de vez com as ambições do astuto guerreiro de cabelos brancos. O poder aterrador varreu todos os obstáculos, nivelando o terreno em um instante. Ele ficou em silêncio, relembrando as palavras enigmáticas da deusa sobre como a vontade do homem chamado Jisai já havia sido reduzida. Ele ainda não compreendia o verdadeiro significado daquela observação. Ainda assim, a equipe de ferreiros liderada pela mulher chamada Hayamo prometeu ajudá-lo a forjar uma nova arma mais resistente. A batalha chegou ao fim, enquanto o homem de cabelos brancos e seu subordinado fugiam rapidamente. A dor de perder entes queridos parecia marcar profundamente os corações dos inocentes, impulsionando-os a se tornarem mais fortes. A manhã seguinte trouxe esperança de um amanhã mais brilhante. Dessa vez, diante de todos como testemunhas. Ele estava determinado a tentar novamente com a mesma lâmina original, que antes havia rejeitado qualquer ligação com sua alma. Graças a essa circunstância favorável, a lâmina o aceitou instantaneamente, escolhendo-o como seu legítimo mestre. O poder despertado da lâmina tinha um tom vermelho brilhante, uma cor rara que aparecia apenas em guerreiros de força excepcional. Enquanto assistia a esse espetáculo, seu amigo de cabelos dourados sentiu uma pequena inveja juvenil, decidindo treinar ainda mais para não ficar para trás em seu sonho compartilhado. O garoto de cabelos vermelhos compartilhou as palavras misteriosas da entidade divina. Essas perguntas sem resposta se tornaram uma grande fonte de motivação, alimentando a determinação dos dois jovens em sua jornada. Do outro lado da linha de batalha, o homem de cabelos brancos e sua subordinada caçavam incansavelmente o homem chamado Jisai. Era muito provável que esse homem tivesse sido o anfitrião anterior da deusa. Por algum motivo especial, ela decidiu transferir sua posse para o garoto de cabelos vermelhos, para realizar um grande plano para a humanidade. Eles estavam prontos para partir imediatamente, rumo aonde quer que esses deuses demoníacos estivessem. Movidos pelo ideal de salvar o mundo e eliminar o mal para trazer paz a todos, o antigo mapa do mundo se desdobrou diante deles, marcando o ponto de partida de uma expedição extenuante, cheia de dificuldades e desafios, prometendo inúmeras maravilhas para testar a coragem desse jovem grupo de amigos. O trio de companheiros continuou sua jornada para leste, seguindo as direções marcadas no mapa antigo. Por razões desconhecidas, seja por algum problema mecânico complexo ou outro motivo, seu veículo rudimentar quebrou no meio de um trecho desolado da estrada. Essa circunstância infeliz forçou o grupo a empurrar relutantemente o veículo manualmente pelo trilho acidentado e lamacento no fundo da floresta. Enquanto caminhavam, o garoto de cabelo dourado e a jovem, de repente se viram em grave perigo quando um horrível monstro vegetal carnívoro irrompeu dos arbustos para atacá-los. Empunhando o brilhante poder vermelho recém-despertado em sua espada especial, o garoto de cabelo vermelho disparou como um raio, balançando sua espada para cortar a criatura maligna ao meio, salvando seus dois companheiros em um piscar de olhos. No momento em que o perigo foi totalmente resolvido, a atmosfera de repente se tornou mais leve com a aparição de uma jovem mulher de beleza extraordinariamente gentil e pura, cativando instantaneamente o garoto de cabelo vermelho e despertando sentimentos profundos dentro dele desde o primeiro momento em que seus olhares se cruzaram. Dado seu gosto pessoal que tendia a mulheres mais maduras e compostas, sua leal guarda-costas ao lado rapidamente se pronunciou para apresentar a nobre identidade da bela jovem, apresentando-a como a princesa Mikuru Sarwatari, do renomado corpo de guerreiros Sarwatari,
sob a poderosa aliança Usagi e a amada filha de seu respeitado líder, Nabamitsu Sarwatari. Seu grupo estava atualmente viajando em alta velocidade em direção ao movimentado porto de Harima para chegar a tempo de uma grande batalha territorial que estava prestes a eclodir. Aceitando um convite caloroso do proprietário do grande veículo, o grupo rapidamente subiu a bordo do transporte mecânico moderno para acompanhá-los na próxima parte da jornada. Sentada na cabine espaçosa, o rosto da jovem de repente assumiu uma expressão fria e severa que apenas aumentou seu charme cativante, deixando o garoto de cabelo vermelho inquieto enquanto tentava encontrar qualquer assunto para quebrar o silêncio sufocante entre eles. Infelizmente, cada uma de suas desajeitadas tentativas de conversa era constantemente interrompida por seus dois companheiros travessos, que o provocavam sem misericórdia, transformando o clima geral em algo dolorosamente cômico. No meio dessa troca animada, um súbito tremor violento ocorreu devido à estrada irregular, sacudindo o veículo com tanta força que a princesa perdeu o equilíbrio e caiu direto na ravina profunda ao lado da estrada. Sem hesitar, o garoto de cabelo vermelho imediatamente mergulhou no abismo atrás dela, determinado a protegê-la e salvá-la no meio do perigoso e incerto vazio abaixo. Depois que ela conseguiu ativar seu próprio estranho poder azul protetor a tempo, os dois de repente se viram flutuando suavemente e livremente pelo vasto céu varrido pelo vento, como um casal compartilhando um doce momento romântico juntos. Na verdade, por trás de sua exterior fria e distante, havia nada mais do que um medo inato de multidões e timidez em relação a estranhos. Uma característica que deixava a princesa em absoluto silêncio sempre que forçada a entrar em contato direto com seus novos companheiros no veículo. Enquanto flutuavam pacificamente pelo céu, a princesa guiou deliberadamente o olhar do garoto de cabelo vermelho para uma enorme região cinza escura que dominava um canto do mapa militar, o lar de um deus demônio de tamanho monstruoso extraordinário. Segundo a antiga lenda, este foi o primeiro demônio a pisar na antiga terra do Japão, e apesar de terem se passado 150 longos anos, nenhuma aliança de guerreiros jamais provou ser capaz de destruí-lo ou mesmo de infligir o menor dano à sua sobrevivência. O velho guarda-costas que acompanhava a princesa tinha total fé na crença de que seu líder supremo, chefe da ilustre aliança Usagi, prometeu eliminar essa criatura maligna na próxima batalha decisiva. Esse homem poderoso que ocupava a posição de líder supremo sob o nome Tatsuomi Usugi, um dos principais representantes entre os lendários 5 grandes generais renomados em toda a Terra do Sol Nascente. Após trocar informações importantes e úteis, os dois grupos decidiram se despedir, prometendo se reunir completamente assim que chegassem ao movimentado porto de Harima à frente. A garota com o chicote em seu grupo, de repente reconheceu a pintura do antigo pergaminho transmitido pelo pai do garoto de cabelo dourado como um item extremamente comum. Um que quase toda a banda de guerreiros legítimos em toda a Terra possuía uma cópia semelhante. O que se destacou, no entanto, foi um selo vermelho estampado no canto inferior do antigo documento pertencente à ilustre aliança Usugi. Essa descoberta crucial injetou nova motivação no grupo, levando-os a decidir acelerar o passo e seguir direto para o porto para se encontrar com os outros, na esperança de descobrir mais pistas preciosas relacionadas aos passados misteriosos de seus amados pais. Ao chegarem ao vasto porto, a cena que se apresentou a seus olhos era uma enorme convergência de inúmeras facções, poderosos guildas de guerreiros afiliados à aliança militar, chegando de todas as direções. Muitos líderes de alto escalão e figuras de influência significativa no mundo dos guerreiros se reuniram aqui simultaneamente, criando uma atmosfera tanto emocionante quanto quase insuportavelmente tensa. Com uma concentração tão impressionante de indivíduos talentosos reunidos em um só lugar, cada um possuindo habilidades de combate formidáveis, os espectadores se viam compelidos a assistir aos eventos que se desenrolavam com paciência, ansiosos para compreender plenamente a verdadeira força de cada mestre excepcional presente. Destacando-se entre a multidão estava um homem estranho com características físicas que lembravam uma cobra venenosa, uma figura altamente provável de ocupar uma posição central entre os lendários 5 grandes generais.
Naquele mesmo momento, parecia que toda a aliança de renomadas bandas de guerreiros estava implantando forças agressivamente em toda parte em uma busca implacável pela lendária deusa da radiação sombria. Do outro lado das sombrias linhas de batalha, a demoníaca mulher que servia ao homem de cabelo branco acabara de receber uma mensagem ultra-secreta de seus associados, exigindo urgentemente que rastreassem a antiga deusa que protegia o mundo. Imediatamente, Nanau contatou a misteriosa organização criminosa, reunindo seus membros principais, incluindo o astuto guerreiro de cabelo branco Shiro Inukai, para discutir seu próximo curso de ação. Todos ardendo com um intenso desejo de apreender esse tremendo poder divino a qualquer custo para cumprir suas próprias ambições sinistras. A missão final da Organização Sombria centrava-se em estender ao máximo as vidas desses deuses demoníacos malignos, enquanto simultaneamente construíam um mundo onde a humanidade viveria em paz eterna ao lado dos demônios para sempre. As figuras sombrias presentes na reunião secreta da organização irradiavam uma intenção de matar dominante e esmagadora, revelando claramente que essa força sombria era composta inteiramente por figuras formidáveis e de alto escalão, que detinham uma força incomparável no mundo subterrâneo. Continuando a árdua jornada cheia de desafios da temporada anterior, o trio de amigos próximos, o garoto de cabelo vermelho, o companheiro de cabelo dourado e a jovem com o chicote finalmente chegaram ao movimentado porto. Um ponto de encontro para as vastas forças da Aliança Usagi, incluindo inúmeras poderosas bandas de guerreiros de toda a Terra. Os três carregavam uma empolgação indescritível, transbordando de esperança de descobrir até mesmo a menor pista sobre o falecido pai do guerreiro de cabelo dourado. Contrariando suas expectativas iniciais, o representante responsável por convocar guerreiros, um homem chamado Kano Tatsuneya, declarou friamente que o Senhor Supremo estava atualmente muito ocupado com os preparativos para a próxima expedição, para perder tempo entretendo desconhecidos que haviam viajado de longe. Reconhecendo que o trio não pertencia a nenhuma casa prestigiosa dentro da aliança, os guardas rapidamente se moveram para cercá-los e reprimi-los em uma tentativa de expulsar os estranhos. No momento em que a tensão atingiu seu pico, um jovem de cabelo vermelho e um piercing labial distinto avançou das fileiras da aliança, subjugando rapidamente e sem esforço nosso garoto de cabelo vermelho com nada mais do que uma única e simples técnica de combate. Segundo a avaliação arrogante do recém-chegado, seu oponente se mostrou muito fraco, não possuindo nada que valesse a pena levar a sério como uma ameaça. Em meio à tensão sufocante que dominava o porto, um enorme e imponente dirigível desceu lentamente do céu, sob os olhares reverentes de dezenas de milhares de soldados reunidos na praça central. Esta luxuosa embarcação voadora ostentava o inconfundível brasão do ilustre clã Taekta, renomado em toda a região. Saindo da cabine principal, estava ninguém menos que o respeitado Lord Nyotora Taekta, chefe do formidável e valente corpo de guerreiros Taekta. Em termos de força militar e extensão de território sob seu controle, o clã deste general ocupava o segundo lugar, atrás apenas do imponente poder da Casa Usugi. Esse homem formidável também tinha a honra de estar entre os 5 comandantes mais poderosos do Japão na época, um grupo que o povo carinhosamente chamava de 5 grandes generais. Reconhecendo a difícil situação do trio, o líder Taekta gentilmente se adiantou para garantir sua filiação, ajudando-os a se juntar à grande aliança militar por meios legítimos. Logo depois, o general se apressou em direção a um local solene para se encontrar com o comandante supremo do Corpo de Guerreiros Usugi, Tatsuomi Usugi, para discutir um assunto urgente de importância militar crítica que estava prestes a se desenrolar. O Corpo de Guerreiros sob o comando supremo de Usugi era conhecido por seus padrões excepcionalmente rigorosos na seleção de pessoal, valorizando imensamente os laços familiares e o vínculo inquebrantável forjado entre camaradas que enfrentaram a vida e a morte juntos. Em contrapartida, para qualquer estranho que tivesse a intenção de invadir seu território, não mostravam absolutamente nenhuma misericórdia ou hesitação em realizar um massacre implacável. Ao se encontrar com seu distante colega, o comandante Tatsuomi Usugi
fez um pedido sincero, esperando que Naotora Taekta e todo o seu corpo de guerreiros fornecessem apoio crucial na campanha para subjugar o maligno deus demônio que atualmente governava a ilha Awaji. Antecipando que esta expedição traria inúmeros perigos imprevisíveis, ambos os excepcionais comandantes, que estavam entre os 5 grandes generais, precisariam unir forças se quisessem garantir a vitória. A entidade maligna que reinava sobre a distante ilha era conhecida como o Grande Deus Serpente, um deus demônio de um horrível tom esmeralda, comumente chamado pelo povo de Grande Serpente das 8 Bandeiras. Coincidentemente, um homem corpulento pertencente à misteriosa facção sob o astuto Shiro Inukai já havia infiltrado silenciosamente o porto anteriormente, tramando se unir àquela colossal besta para semear uma devastadora catástrofe, esperando fragmentar a unidade interna do corpo de guerreiros Usugi de dentro. Ainda assim, os 2 comandantes adjuntos da unidade de forças especiais de Taekta não conseguiram ajudar o jovem trio a acessar o severo Lord Tatsuomi Usugi, um homem conhecido por sua extrema dureza e frieza em relação a qualquer um que não compartilhasse da prestigiada linhagem Usugi. Seu guia também compartilhou abertamente detalhes sobre a brutalidade extraordinária da próxima expedição. O feroz deus demônio chamado Hound da Prisão de Chamas, que o trio havia se unido para destruir, na verdade não era mais do que um único grão de areia, quando comparado ao corpo colossal do grande deus serpente que os aguardava na ilha Awaji desta vez. O tamanho do círculo vermelho marcado no mapa geográfico sempre correspondia diretamente ao poder destrutivo de um deus demônio, e a entidade que estavam prestes a enfrentar era nada menos que um membro supremo do grupo mais feroz, conhecido como os 4 Titãs. Segundo a antiga lenda passada através das gerações, dizia-se que os 4 titãs nasceram da energia maligna do deus demônio negro, a primeira criatura demoníaca a pisar na península japonesa, espalhando terror absoluto pela humanidade. Para derrubar esse monstro colossal, todo o exército precisaria se concentrar em eliminar primeiro o denso enxame de demônios menores que o cercavam, cortando o suprimento nutricional que alimentava a mãe demônio antes de coordenar para decapitar cada uma das aterrorizantes cabeças do grande deus serpente, uma a uma. Essa missão extremamente difícil não havia sido cumprida por nenhuma força de guerreiros nos últimos 150 anos, ardendo em determinação para encontrar o chefe do corpo de guerreiros pessoalmente e esclarecer as questões que pesavam em sua mente. O garoto de cabelo vermelho convenceu sua jovem amiga com o chicote a ajudá-lo a se infiltrar no castelo fortificado para investigar a situação real. Depois de passar pelos postos de guarda e escalar até o topo da imponente muralha do castelo, ele se viu de repente cara a cara com o comandante Tatsuomi Usagi, que estava em quieta contemplação enquanto olhava para o porto abaixo. Lá, ele ouviu atentamente enquanto o comandante compartilhava histórias calorosas sobre os profundos laços familiares entre as famílias de guerreiros sob seu comando. Esse homem poderoso provou ser um comandante verdadeiramente formidável que valorizava imensamente a família, sempre mostrando amor e devoção ilimitados em proteger e cuidar daqueles próximos a ele. No entanto, no exato momento em que descobriu que o garoto de cabelo vermelho que se esgueirava era, na verdade, um estranho sem conexão com seu clã. A atitude do comandante mudou instantaneamente para uma fúria intensa. As consequências vieram rapidamente e inevitavelmente. Todos os 3 jovens amigos foram rapidamente apreendidos pelos guardas e arrastados para uma masmorra úmida e escura, e posteriormente receberam um veredicto forçado que os designava a esquadrões de combate de baixo escalão para servir na próxima campanha para destruir o deus demônio no mar. O destino, em sua cruel ironia, colocou o garoto de cabelo vermelho em um esquadrão especialmente caótico. Onde 2 jovens guerreiros arrogantes estavam em uma feroz rivalidade sobre quem reivindicaria a posição de comandante supremo de toda a unidade. Esses 2 jovens impulsivos eram Katsumi Amako, o jovem líder do corpo de guerreiros Amako, e o orgulhoso jovem Lord Akihiro Shimazu, do prestigiado clã Shimazu sob o corpo Shimazu. Por sorte, a gentil e bela princesa Mikiro Saruatari também apareceu entre as fileiras desta unidade de combate especial. Ao avistar a jovem mulher familiar e bonita,
A natureza competitiva do garoto de cabelo vermelho se acendeu instantaneamente, e ele se lançou de cabeça na feroz competição para determinar quem realmente era digno de liderar esse esquadrão de combate tão espirituoso.